Olá pessoal, tudo bem com vocês? No assunto da aula de hoje, nós vamos estudar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é o que a gente chama de CIPA, gente. Então a CIPA é uma comissão que a gente vai ver, é uma comissão formada por funcionários dentro da empresa e é uma comissão que vai atuar dentro das empresas com vistas a tentar garantir que as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, que elas sejam aplicáveis. Então a gente vai ver que a CIPA ela é regulada pela norma regulamentadora, né, a NR de número 5. Então a gente vai estudar aqui, a gente vai ver o que a NR5 ela diz com relação à CIPA. Bora lá? Então, os objetivos da aula, a gente apresentar o que é essa comissão, né, o que é a CIPA, mostrar quais são os principais objetivos da CIPA dentro de uma empresa, mostrar também quais são as principais atribuições da CIPA, ou seja, o que ela faz, o que ela atua dentro da empresa. A gente vai apresentar como é feito o processo eleitoral da CIPA. A gente vai ver que a CIPA, os integrantes, uma parte é escolhida através de um processo eleitoral. E a gente também vai entender e a gente vai conhecer como é realizado o procedimento de dimensionamento dos componentes da CIPA. Então, a gente precisa saber, em uma determinada empresa, quantos componentes essa CIPA tem que ter. E através disso, né, a gente precisa de algumas informações para saber quantos integrantes que essa comissão tem que ter de acordo com a NR5. Então, o que é a CIPA, gente? A CIPA, eu acabei de falar para vocês, né? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E é uma comissão formada pelos próprios trabalhadores. Então, a CIPA é formada pelos próprios trabalhadores de dentro da empresa, com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho e doenças profissionais e doenças do trabalho. Então, é um conjunto de profissionais de dentro da empresa, não precisam ser profissionais, funcionários formados em nenhuma área, são profissionais que trabalham dentro da empresa. É um conjunto de profissionais que vai atuar com o objetivo de prevenir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Então, qual que é o objetivo da CIPA, gente, segundo a NR5? A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, o objetivo da CIPA é prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho, né, de modo a tornar compatível, né, a qualidade de vida no trabalho com a consequente preservação da vida e da saúde do trabalhador. Segundo a NR5, gente, onde que deve ter CIPA, gente? Quais são os tipos de empresa que devem constituir CIPA? Então, segundo a NR5, gente, devem constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento todas as empresas, sejam elas privadas, sejam elas públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como qualquer outro tipo de instituição que admitam trabalhadores como empregados. Então, o que significa isso? Qualquer tipo de empresa, seja ela pública, privada, beneficente ou cooperativa, qualquer empresa que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, qualquer empresa que tenha trabalhador, tenha empregado, ela é obrigada a constituir CIPA. A gente vai ver que a CIPA, gente, ela vai variar conforme o número de empregados que a gente tem que ter, que a gente tem dentro da empresa, e também vai variar conforme a atividade econômica daquela empresa. Organização da CIPA. A CIPA, gente, será composta por representantes do empregador e representantes dos empregados, gente. Então, a gente vai ter dentro de uma CIPA, gente, representantes do empregador e a gente vai ter representantes dos empregados. O que isso significa representantes dos empregadores e representantes dos empregados? Bom, antes de tudo, eu vou dizer aqui que
Os representantes, gente, para cada a gente tem que ter titulares e suplentes. Então, quando a gente for fazer o dimensionamento da CIPA, a gente tem que considerar titulares, ou seja, as pessoas oficiais, as pessoas que vão assumir aquela CIPA, e a gente tem que ter também suplentes. Por quê? Vamos supor que um titular da CIPA, ele recebe proposta e vai para outra empresa, por exemplo, aquela CIPA ela vai ficar desfalcada. A gente vai ver que ela não pode mudar a quantidade de integrantes que tem ali. Então, a gente precisa ter um suplente para assumir. Então, o que são os representantes dos empregadores e dos empregados? Os representantes do empregador vão ser os titulares e suplentes, que a gente vai ver, serão por ele designados. Ou seja, dentro da CIPA, a gente vai ter uma quantidade de representantes do empregador. E esses representantes vai ser o próprio empregador, o próprio diretor, o próprio dono da empresa que vai o quê? Escolher. Ele vai designar dentro dos funcionários da empresa quais que são quais que vão representar a parte, né, do empregador dentro da CIPA. Os representantes dos empregados, ou seja, dos trabalhadores, né, dos funcionários, serão eleitos em escrutínio secreto, ou seja, vão ser eleitos através de eleição secreta, através de um processo eleitoral, do qual vão participar todos os funcionários, todos os empregados interessados. Então, só recapitulando. Dentro da CIPA, os representantes dos funcionários, dos trabalhadores, vão ser escolhidos através de um processo eleitoral, que a gente vai ver quais que são os requisitos segundo a NR5. E os representantes do empregador, ou seja, do diretor, dos donos mesmo, né, dos empregadores, os representantes vão ser escolhidos por ele. Então, a CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, como eu falei anteriormente, de acordo com o dimensionamento que vai estar lá no quadro 1 da NR5. Então, o quadro 1 da NR5 vai trazer o dimensionamento da CIPA, gente. Ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos. Então, qual que é o procedimento? Qual que é o passo a passo para a gente fazer, para a gente realizar o dimensionamento da CIPA? Então, basicamente, são 3 passos que a gente pode resumir em 2. Então, para que a gente dimensione uma CIPA, primeiro a gente precisa saber a atividade econômica da empresa. Então, a gente precisa saber se, por exemplo, é uma empresa, se é um supermercado, se é uma atividade comercial, se é uma empresa de fabricação de laticínios, se é uma construtora, por exemplo, né, uma empresa que mexe com construção de edifícios. A gente precisa saber se é uma empresa de extração de minério, a gente precisa saber qual é a atividade econômica principal da empresa. Então, com base nessa atividade econômica principal da empresa, que está lá que a gente pode achar no quadro 3, essas atividades, gente, elas são agrupadas em alguns grupos de classificação. Então, a gente vai ver na NR5, vou abrir ela aqui para vocês, que essas atividades, elas são agrupadas em alguns grupos de classificação. Esses grupos de classificação, a gente vai precisar saber qual que é o grupo de classificação da empresa, com base na atividade que ela exerce, para que a gente faça o dimensionamento no quadro 1 da NR5. Vou abrir aqui a NR5 só para mostrar para vocês. Então aqui está a NR5, essa norma aqui ela é a mais atual aqui para essa data, né? A última atualização dela foi em 31 de julho de 2019. E vou colocar aqui nos quadros para que a gente veja como é feito o dimensionamento. Então a gente vai ver que a gente tem a gente tem 3 quadros, né, como eu falei para vocês aqui. A gente vai precisar consultar os 3 ou apenas 2, né, para fazer o dimensionamento. Esse aqui é o quadro 1, só que a gente precisa saber primeiro informações lá do quadro 3 para fazer o dimensionamento. Então o quadro 3, gente, é esse aqui. O quadro 3, ele traz a relação de atividades econômicas. Então, ele traz a relação de atividades econômicas com o correspondente agrupamento para o dimensionamento da CIPA. Então, a gente vai ver que conforme a atividade econômica que a empresa exerce, ela tem um código aqui, que é um grupo. Por exemplo, atividades que estão relacionadas à extração de minérios, de um modo geral, a gente vai ver que está no grupo o quê? Grupo C1. Atividades, por exemplo,
de abate de suínos, ave e outros animais pequenos, já está no grupo de classificação C2. Aí a gente vai ver aqui, porque dependendo do tipo de atividade que a minha empresa exerce, ela vai ser classificada em algum grupo. Então, ó, grupo C3, por exemplo, empresas que mexem com a fabricação de linhas para costurar e bordar. Então, empresas que fabricam linha para costura e borda, a classificação dela é C3. Então, aqui esse quadro ele é muito extenso. Então, por exemplo, empresas de metalurgia, então metalúrgicas de cobre, grupo C13. Então vai variando, gente. A gente aqui nessa tabela a gente consegue abranger praticamente todos os setores de atividade econômica. Então essa tabela vai até a C33, se eu não me engano. Então, ó, para comércio varejista, por exemplo, ó, C21. Atividades de carga e descarga, C24. E assim sucessivamente, até que é C35 ou C36 o maior. Então, os serviços domésticos, por exemplo, está no grupo C35. Então, só voltando aqui no nosso slide, então a primeira coisa que a gente precisa saber é qual tipo de atividade, né, do quadro 3. Então, a gente precisa saber qual que é o tipo de atividade. E a gente viu que cada atividade a gente vai ter um correspondente grupo específico. Então, aqui eu coloquei em slides, né, a mesma tabela que a gente viu anteriormente, ó. O que acontece, gente? Esse quadro 2, eu basicamente não preciso utilizar ele para nada. O quadro 2, ele vai me trazer a especificação do grupo conforme a minha atividade. Se eu consultar o quadro 3, eu não preciso consultar o quadro 2, porque o quadro 3, ele já me dá diretamente a minha atividade com o meu grupo correspondente. Então, ó, só para a gente simular, o grupo C1 está relacionado a atividades de extração de carvão mineral. Então, se eu for lá na tabela 2, no quadro 2, me desculpe, atividades que estão relacionadas à extração de mineral, ó, gente, está onde? Qual que é o código? C1. Então, se eu consultar o quadro 1, eu não preciso consultar o quadro 2, ele já vai me dar direto a classificação. Então, mas eu coloquei aqui só para vocês saberem que existe. Então, depois que eu descobri... Essa aqui é a tabela 2. O quadro 2. Depois que eu descobri o meu grupo de classificação, eu venho já para a parte do dimensionamento da CIPA. Então, a CIPA, gente, o dimensionamento dela vai levar em consideração o grupo que eu descobri, o grupo de classificação, aqui na minha primeira coluna à esquerda, e vai levar em consideração também a quantidade de funcionários que eu vou ter dentro da minha empresa. Então, basicamente, eu vou fazer um cruzamento de dados, gente. Então, eu vou fazer um cruzamento aqui de informações para descobrir quantos efetivos e quantos suplentes tem que ter na minha CIPA. Então, vou aqui só vou minimizar aqui para ir lá na NR5 para vocês verem o quadro 1, como é que tá aqui, porque é um quadro bem grande também. Então, vamos lá. Aqui, o quadro de dimensionamento da CIPA, gente, também é bem tranquilo. Então, ó, eu tenho vários grupos, ó, a gente viu que para cada tipo de atividade eu vou ter uma classificação diferente, um grupo diferente. Então, vai até o grupo C35, por exemplo. E aí eu vou precisar cruzar os dados, né, gente? Vou precisar cruzar os dados do grupo, vou precisar cruzar os dados do meu grupo com a quantidade de funcionários, ó, o número de empregados que eu tenho dentro da minha empresa. E com base nisso eu vou dimensionar a minha CIPA. Então vamos supor um caso bem simples, né, de uma empresa de extração de minério de ferro, né, que a gente viu que é o grupo C1, que a gente já viu anteriormente. Então vamos supor que essa empresa de grupo C1, essa mineradora, ela tenha 87 funcionários. Então, vou cruzar a minha linha aqui do grupo C1 com a informação 87, está aqui, não está? Entre 81 até 100. Então, vou cruzar as informações. Então, a minha linha C1 com a minha tabela, com a minha coluna, a coluna de 81 a 100, vai me dar a seguinte informação, ó.
ela vai me dar informação de quantos suplentes e quantos efetivos e suplentes eu vou ter que ter na minha CIPA. Então, para essa condição, eu vou ter que ter o quê? 3 efetivos e 3 suplentes na minha CIPA. Isso significa que eu vou ter que ter o quê? 3 representantes dos empregadores e 3 representantes dos empregados. Sejam eles efetivos e também suplentes. Então, o total que eu vou ter que ter aqui na minha CIPA, gente, vai ser o quê? De 6 vezes 2, né? Porque eu tenho que ter representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa agora que está no grupo de classificação C3 e que ela tenha 600 funcionários. 600 funcionários está aqui, ó, entre 501 até 1000, né? Então, vou cruzar aqui com essa linha do grupo C3 e eu vou chegar na seguinte informação, que de 501 até 1000 funcionários, no caso eu supus que a minha empresa ela tem 600, né? E que ela faça parte do grupo C3, que a minha CIPA ela tenha que ter 6 efetivos e 5 suplentes, né? Então, podem ver que é bem tranquilo essa parte do dimensionamento. Vou voltar aqui no slide. Então, a gente vai ver que é bem tranquilo essa parte do dimensionamento da CIPA. Eu coloquei aqui a tabela inteira para vocês verem, né? Quase inteira. Não coloquei toda porque senão o slide iria ficar muito grande. Ainda alguns dados da CIPA, gente. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Ou seja, gente, os funcionários da CIPA, gente, o mandato de uma CIPA é de 1 ano, gente, permitida uma reeleição. Então, o que significa isso? O mesmo funcionário, gente, ele vai ficar 1 ano e ele pode se reeleger apenas uma vez. Então, depois que ele ficou 1 ano e ele se reelegeu uma vez, aí no ano seguinte ele já não pode participar, tá? Então, no total, gente, o máximo de tempo sequencial, o máximo assim que a pessoa pode ficar é de 1 ano e mais uma reeleição, né? Se ele ganhar de novo. Ainda, gente, empregados que compõem a CIPA, gente, eles têm estabilidade no emprego. Não sei se vocês sabiam disso. Então, é vedada a dispensa, ou seja, a demissão arbitrária ou demissão sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Ou seja, gente, toda pessoa que ela é eleita, que ele é efetivo da CIPA, ele tem uma estabilidade no emprego. Ele não pode ser demitido sem justa causa, desde o momento em que ele registrou sua candidatura, que a gente vai ver no processo eleitoral, até 1 ano após o final de seu mandato. Ou seja, ele ainda, depois que acaba o mandato dele, ele tem 1 ano de estabilidade dentro da empresa. Ele não pode ser demitido o quê? Sem justa causa, gente. Por justa causa pode ser demitido sim, viu? A qualquer momento. Então essa estabilidade, ela é desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Nesse sentido, gente, a redação do artigo 165 que tem lá na CLT, ela vai tratar da estabilidade o quê? Dos membros eleitos, gente. Os membros o quê? Titulares da CIPA. Basicamente, as pessoas que são titulares e não suplentes. Então, o que o artigo 165 da CLT fala sobre a CIPA? Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, né? Despedida sem justa causa, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Ou seja, todo trabalhador que é representante dos empregados na CIPA não podem ser demitidos sem justa causa. O que acontece, gente? A CIPA e a CLT, basicamente, elas só dão essa estabilidade, né, de 1 ano após o final do mandato para o funcionário que é efetivo, que é eleito na CIPA, né? Então, apesar da NR5 ela restringir essa estabilidade, né, essa garantia de emprego
somente ao empregado eleito por cargo de direção, não há dúvida de que tal direito alcança todos os membros da representação dos empregados, ou seja, tanto os titulares, que é o que está lá na CLT, né, que todos os titulares da CIPA têm essa estabilidade de 1 ano, quanto os suplentes, gente. Isso está na súmula número 339 do TST, gente, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? Que é o órgão dentro da Justiça do Trabalho, que é o órgão máximo que vai cuidar dessas questões que estão relacionadas ao trabalho, gente. Então, essa súmula número 339, que ela é bem pequenininha mesmo, ela foi criada justamente com o intuito o quê? De criar, de dar, né, a estabilidade também para os suplentes da CIPA. Porque, de acordo com a NR5, lá no item 5.8, e com o artigo 165 da CLT, somente os eleitos, somente os titulares que têm essa estabilidade de 1 ano. E os suplentes, não. Aí essa súmula número 339, ela foi criada pelo Tribunal Superior do Trabalho justamente para dar esse direito também aos suplentes. Porém, nem todo mundo sabe que essa súmula existe. O empregador, gente, deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA. Como é que vai funcionar, gente, essa organização da CIPA? O empregador, gente, o chefe da empresa, é ele que vai escolher quem vai ser o presidente da CIPA, gente. O presidente da CIPA vai ser escolhido dentre os representantes do empregador. E o vice-presidente da CIPA, gente, vai ser escolhido entre os empregados. Então, entre os representantes dos empregados, a gente vai ter o vice-presidente da CIPA, tá? Então, não esqueçam, gente. O empregador escolhe o presidente da CIPA, né, entre os seus representantes. E o vice-presidente vai ser escolhido entre os representantes dos empregados, entre os titulares, né? Os membros da CIPA, gente, os eleitos e os designados, ou seja, os eleitos pelos trabalhadores, né, os representantes dos empregados, e os designados, que são os representantes dos empregadores, tomarão posse no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, ou seja, se eu tenho uma CIPA em vigor, que o mandato dela termina numa segunda-feira, então na terça-feira, no primeiro dia útil após isso, a CIPA eleita vai assumir a nova CIPA, né, que ganhou a eleição. Ainda, gente, será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto entre os componentes ou não da CIPA, sendo neste caso necessária a concordância do empregador. Ou seja, dentro dos membros da CIPA, a gente também precisa ter um secretário, gente. O secretário ele vai exercer um papel muito importante porque ele vai produzir as atas, vai produzir toda a papelada e tudo que vai ser discutido dentro das reuniões. Então, tem que ser uma pessoa organizada, claro, né? Que vai cuidar das papeladas, escrever as atas e etc. dentro das reuniões ordinárias e extraordinárias que acontecer. Então, dentre os membros da CIPA, a gente tem que ser eleito um secretário e seu substituto. Porém, gente, se o empregador concordar, a norma ela abre a brecha para que o secretário e o substituto seja alguém que não faça parte da CIPA, ou seja, que esteja entre os componentes ou não da CIPA. Porém, aí tem que ter a concordância do empregador. Mas é de suma importância ter um secretário e um substituto, porque é muito importante isso. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, que a gente vai ver, incluindo as atas de eleição e as atas de posse, e o calendário anual das reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o que eu falei anteriormente, gente. Se esse estabelecimento passar por algum tipo de fiscalização, algum tipo de inspeção oficial, por exemplo, esses auditores fiscais podem pedir
as atas de eleição, pode pedir, por exemplo, o calendário anual daquela CIPA, né, para verificar se está tudo em dia e se aquela CIPA está cumprindo com as reuniões que tem que acontecer ordinariamente. O empregador deve fornecer cópia das atas de eleição e cópia das atas de posse aos membros titulares e aos suplentes da CIPA, mediante recibo. Então, o que significa isso? Depois de toda eleição, deve ser lavrada, né, uma ata de eleição. Essa ata de eleição é um documento, basicamente, que vai dar o resultado da eleição. Então, vai dar, por exemplo, o resultado de quem ficou titular, quem foram os vencedores, né, para assumir a CIPA, e também quem são os suplentes, né, daquela CIPA. Então, essas atas de eleição, gente, é obrigação do empregador fornecer uma cópia dessa ata lavrada, né, para todos os membros que foram eleitos, tanto os titulares quanto os suplentes, né? Isso mediante o quê? Um recibo dessas pessoas. Então aqui só um exemplinho de uma ata, né? Então essa ata ela deve ser lavrada, né? Essa ata com o logo da empresa, dizendo aqui o textinho, né? O dia em que a eleição aconteceu, né? A quantidade de empregadores, a quantidade de representantes que foram eleitos. Então, essa ata aqui basicamente é uma ata que vai ter que ser elaborada para dar o resultado final, né? Aí aqui no final de toda a ata tem que ter, após a apuração chegou os seguintes resultados. Aí tem que ter o nome completo, né, das pessoas que venceram a eleição, que são os efetivos, e também os possíveis suplentes, né, que para o caso de alguma vaga ficar, alguma pessoa precisar sair da empresa, a gente tem que ter os suplentes para assumir a vaga. Outro tipo de ata de eleição, ó, gente. Esse aqui é até mais bonitinho, né? Com a tabelinha para colocar o nome dos candidatos. Colocar a quantidade de votos, né, que cada um recebeu. Total de votos nulo, branco. E aqui colocar os titulares e os suplentes. Então, só alguns exemplos de atas de eleição, né? Muito importante, gente. Não sei se vocês estão se perguntando, mas a CIPA ela é dimensionada conforme o número de empregados que a gente tem dentro da empresa. Então, importante. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução no número de empregados da empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, vamos supor, gente, uma CIPA entrou em vigor, uma determinada CIPA entrou em vigor em uma empresa que ela tinha 600 funcionários. Então, vamos supor que essa CIPA assumiu, certo? Ela foi dimensionada para 600 empregados, porém, depois de 6 meses, a empresa ela passou por uma grave crise e demitiu metade dos funcionários, ficou com 300. A CIPA, gente, ela vai ter que terminar o mandato dela com a quantidade de pessoas que foram efetivadas lá no início. Então, mesmo que a empresa ela tenha o número de trabalhadores reduzidos, a CIPA ela vai ter que ir até o término do mandato com aquela quantidade de integrantes. Então, mesmo que a empresa ela diminua a quantidade de trabalhadores, a CIPA ela não pode ter o seu número de trabalhadores reduzido, gente. O único caso, gente, é no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, se a empresa faliu, se o trabalhador, se o empregador ele vai encerrar as atividades, se ele vai fechar o estabelecimento, aí nesse caso, né, não vai ter CIPA, né, porque não vai ter o estabelecimento para trabalhar. Então, espero que tenha ficado muito claro isso aqui, até questão de prova, viu, gente? Então, a CIPA ela não vai ter um número reduzido de integrantes antes de terminar o mandato. O único caso que ela pode ter o número de representantes reduzido é quando ocorre encerramento das atividades do estabelecimento. Então, o organograma, gente, da CIPA é o seguinte. Então, como é que se dá a hierarquia dentro da CIPA? Então, a hierarquia máxima, né, a gente tem a presidência, a gente tem o presidente. Logo abaixo, a gente tem o vice-presidente. E respondem tanto ao presidente, são subordinados ao vice-presidente e ao presidente, os representantes da empresa, ou seja, os representantes do empregador, os representantes dos empregados e o secretário, né, gente? Então, por isso que a gente tem que ter um secretário para lavrar as atas
das reuniões que a gente vai ver que aconteceu. Então, lembrem, presidente, vice-presidente, representantes da empresa, representantes dos empregados e secretário. Quais que são as atribuições, ou seja, as responsabilidades dos integrantes que compõem a CIPA? Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMIT, onde houver, ou seja, os integrantes da CIPA, gente, eles têm que analisar os riscos do processo de trabalho, porque diferentes atividades possuem o quê? Diferentes riscos. Então, para cada tipo de risco, cada tipo de risco pode gerar um impacto diferente na saúde do trabalhador. Com base nisso, a CIPA ela tem que elaborar o mapa de risco. Não sei se vocês já repararam na empresa que vocês trabalham, ou então na própria faculdade, a gente tem um mapinha com algumas bolinhas coloridas, em verde, amarelo, azul, vermelho e marrom. Aquele mapinha, gente, são os mapas de risco. O mapa de risco, gente, ele é um mapa que ele é elaborado a partir da planta baixa do estabelecimento, da empresa, né? E nesse risco são colocadas representações gráficas que vão identificar, né, quais que são os principais tipos de risco que existem naquele estabelecimento. É uma atribuição da CIPA, gente, elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Também é uma atribuição da CIPA participar da implementação e do controle da qualidade, das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação de prioridades de ação nos locais de trabalho. Outra atribuição da CIPA é realizar periodicamente verificações nos ambientes de trabalho e nas condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Também, realizar em cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Também uma atribuição da CIPA, divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, tudo que tem a ver com segurança e saúde nos locais de trabalho é uma atribuição da CIPA, ou seja, a CIPA ela é responsável por divulgar todas as informações aos trabalhadores que estejam relacionadas à segurança e saúde do trabalho. A atribuição da CIPA também, participar com o SESMIT, onde houver, né, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Ou seja, a CIPA ela pode participar, gente, ela pode avaliar se os processos de trabalho, gente, se eles estão afetando a saúde do trabalhador. Então, se um determinado processo produtivo está afetando a saúde do trabalhador, a CIPA ela vai discutir, né, o que pode ser alterado nesse processo de trabalho, nesse local de trabalho, né, para que isso não afete a saúde do trabalhador. Também é uma atribuição da CIPA, gente, requerer a paralisação de uma máquina ou de um setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Ou seja, se a gente tem um setor, se a gente tem alguma máquina que está representando um risco grave e iminente para a segurança e saúde do trabalhador, ou seja, se a gente tem alguma máquina que está apresentando um risco muito grande de acidente, de afetar a saúde do trabalhador, a CIPA, gente, ela tem por poder requerer a paralisação daquela máquina, porque aquela máquina ela pode gerar um acidente de trabalho. É uma atribuição da CIPA colaborar no desenvolvimento e implementação do Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional e do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais e de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então, esses programas, gente, tanto o PCMSO quanto o PPRA, são programas que tendem a tornar compatível, né, a segurança e saúde do trabalhador com o seu ambiente de trabalho. É uma atribuição da CIPA divulgar e promover o cumprimento das NRs, as normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho relacionadas à área de segurança e saúde do trabalho.
Também é uma atribuição da CIPA participar com o SESMIT ou com o empregador da análise das causas dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais ou doenças do trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Ou seja, aconteceu um acidente, gente, esse acidente ele tem que ser o quê? Ele tem que ser investigado, né, gente? Para saber qual foi a causa principal daquele acidente de trabalho. E nessa investigação, gente, a CIPA ela pode participar, né, para tentar entender qual que foi a principal causa para aquele acidente de trabalho ter acontecido e para que ela faça o quê? Para que ela divulgue para os trabalhadores para que aquela causa, para que aquele acidente ele não se repita novamente dentro da empresa. Também é uma atribuição da CIPA requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Também é uma atribuição da CIPA, gente, requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas, gente. Então, só lembrando, o que é a CAT? A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Então, toda vez que um acidente de trabalho acontece, só relembrando, né, a gente tem que emitir um comunicado, né, o INSS, para que aquele acidente ele entre dentro das estatísticas de acidente de trabalho. Então, todo acidente deveria ser comunicado ao INSS, né, gente? Mas, infelizmente, não é sempre o que ocorre. Então, a CIPA ela pode requisitar à empresa, gente, as CATs, a cópia das CATs que foram emitidas ao INSS. E outra atribuição da CIPA, gente, é participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanha de prevenção da AIDS, gente. Então, a CIPA ela pode promover, ela pode participar dentro da empresa, né, nas campanhas de prevenção das AIDS. E também ela pode promover anualmente, gente, o que a gente chama de CIPAT. Acho que todo mundo já ouviu esse termo, né? CIPAT. A CIPAT, gente, é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Basicamente é uma semana, gente, dentro da empresa, né? Que ela tem como intuito passar para todos os trabalhadores, né, gente, quais que são os principais riscos que esse trabalhador está exposto dentro do ambiente de trabalho e bem como todos os cuidados necessários que esse trabalhador tem que tomar para que aqueles riscos não afetem a sua saúde e a sua integridade física. Então, só um exemplo aqui de CIPAT, né, gente? A CIPAT ela tem que ter um calendário específico, com o dia, o local em que as reuniões da CIPAT vão acontecer, os horários específicos, as palestras que vão acontecer. Então, pode ter palestra, pode ter dinâmica, pode ter workshop, etc. Então, a CIPAT ela é muito importante de ser desenvolvida nas empresas. Cabe ao empregador, gente, algumas atribuições da CIPA com relação a isso, algumas responsabilidades. Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. Ou seja, o empregador, gente, ele tem que proporcionar para todos os membros da CIPA tudo o que eles precisam para desenvolver suas tarefas. Então, o empregador tem que disponibilizar uma sala para reuniões, o empregador ele tem que disponibilizar todos os procedimentos, toda a papelada que a CIPA precisar para fazer suas reuniões, bem como todos os aparatos necessários para que eles desenvolvam a CIPAT, para que eles desenvolvam as campanhas de prevenção à AIDS, etc. Cabe aos empregados, gente, aos trabalhadores, com relação à CIPA. Então, os empregadores, eles devem participar da eleição de seus representantes, devem colaborar com a gestão da CIPA, ou seja, se a CIPA propôs que o empregador ele tem que fazer tem que mudar o procedimento de trabalho, que ele tem que utilizar algum determinado EPI, então ele tem que colaborar com essa gestão, tem que cumprir o que a CIPA propôs. Os empregadores têm que indicar a CIPA e também o empregador as situações de risco que ele tem no seu local de trabalho e apresentar sugestões para a melhoria dessas condições de trabalho. Ou seja, gente, ninguém melhor que o trabalhador, né, para saber os principais riscos que ele está exposto, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu tenho uma ferramenta defeituosa, gente, então eu preciso indicar a CIPA
ou então ao SESMIT ou ao meu empregador, essas situações de risco, né? E apresentar sugestões para melhoria, troca, conserto, etc. Cabe aos empregados também observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Agora, gente, quais são as atribuições dos membros da CIPA, gente? Então, presidente, vice-presidente, secretário e etc. Então, cabe ao presidente da CIPA, né, gente, que é a hierarquia máxima dentro do organograma da CIPA, convocar os membros para as reuniões da CIPA. Então, quem convoca o pessoal da CIPA para as reuniões é o presidente. O presidente também coordena as reuniões, encaminhando ao empregador e ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão. A CIPA, ela também... o presidente da CIPA, ele também é uma atribuição manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA, ou seja, se a CIPA está desempenhando um trabalho X para evitar que os trabalhadores de uma determinada área, por exemplo, tenham algum tipo de lesão por esforço repetitivo. Então, a CIPA, o presidente, mais especificamente, ele tem que manter o empregador informado sobre tudo que a CIPA está fazendo. Cabe ao presidente também coordenar e supervisionar as atividades de secretaria. E também o presidente, é uma atribuição dele, delegar competências, né, delegar atribuições ao vice-presidente. Cabe ao vice-presidente da CIPA, então a atribuição do vice-presidente da CIPA. Executar atribuições que lhe forem delegadas, ou seja, tudo que lhe for passado, ele tem que cumprir, né, principalmente pelo presidente, né, que é o seu chefe, né, imediatamente superior. E é uma atribuição do vice-presidente, gente, substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. Então, por exemplo, se o presidente está de férias, quem vai assumir a CIPA nesse período é o vice-presidente. Se o presidente está em viagem a serviço e a data da reunião coincide com a data em que o presidente vai estar viajando, quem vai assumir a presidência temporariamente é o vice-presidente. Então, sempre que o presidente estiver indisponível para as reuniões da CIPA, quem vai assumir é o vice-presidente. O secretário, gente, qual que é a função do secretário dentro da CIPA? A função dele é de acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para a aprovação e assinatura dos membros presentes. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter um secretário na CIPA, gente, porque as reuniões da CIPA vão acontecer, certo? E toda reunião tem que ter uma ata com os assuntos abordados na reunião, e essa ata tem que ser o quê? Assinada por todos os membros presentes. Então, à medida que a reunião vai acontecendo, a gente tem que ter o quê? Um secretário para acompanhar essa reunião e para redigir essas atas. Outra atribuição do secretário é preparar qualquer tipo de correspondência e outras atividades que lhe forem designadas principalmente pelo presidente. Como é que é o funcionamento da CIPA, gente? Como é que vai ser feito o funcionamento da CIPA? A CIPA, gente, terá reuniões ordinárias mensais, gente, de acordo com o calendário pré-estabelecido. Então, todo mês a gente tem uma reunião ordinária. Então, todo mês a gente tem que ter uma reunião dentro da CIPA. Além dessas reuniões ordinárias, que acontecem uma vez por mês, a gente pode ter reuniões extraordinárias, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como é que vai funcionar essas reuniões extraordinárias. Ainda, gente, as reuniões ordinárias, que essas que acontecem uma vez por mês, elas são realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado. Ou seja, gente, as reuniões da CIPA são realizadas no horário de trabalho. Então, nada de sair da sua casa, no seu horário de descanso, para uma reunião da CIPA, não. Essa reunião da CIPA ela é realizada durante o expediente normal da empresa, a não ser que aconteça alguma situação extraordinária. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros. Então, é o que eu falei anteriormente, né, gente? O secretário vai preparar essas atas, que vai ser assinada por todo mundo, e todas as pessoas presentes vão receber o quê? Uma cópia dessa ata
que foi assinada por todos os membros presentes. Então aqui a gente tem que ter, né, o calendário de reuniões ordinárias. Então percebam que em cada mês a gente vai ter o quê? Um dia específico para acontecer as reuniões da CIPA, né? Então notem que essas reuniões são realizadas uma vez por mês em um calendário pré-estabelecido, certo? Dentro desse calendário, gente, é importante também que se tenha informação do horário que vai ser realizada essa reunião e do local. Aqui embaixo está especificado. Nessa ata aqui, ó, nesse calendário, as reuniões são às 14 horas na sala do conselho. Outro exemplo, né, de calendário, né, gente? Também, ó, a data, horário. Então aqui a gente tem, ó, lembrando, né, o mandato da CIPA é de um ano, né, 12 meses. Então, durante os 12 meses, a gente tem que ter o quê? Uma reunião mensal, né, uma reunião em cada mês. Como eu falei anteriormente, a CIPA ela tem reunião ordinária mensal, porém, algumas situações, gente, extraordinárias podem acontecer e podem exigir, né, que a CIPA ela tenha que se reunir imediatamente em caráter de urgência. São 3 situações que representam situações que podem fazer com que o presidente ele convoque uma reunião extraordinária. São elas: caso haja denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência. Ou seja, se eu tenho uma determinada situação de risco grave e iminente, ou seja, alguma situação de risco que esteja perto de acontecer algum desastre na minha empresa, aí o presidente da CIPA pode comunicar aos membros da CIPA para que eles façam uma reunião extraordinária, gente. Também, caso ocorra algum acidente de trabalho grave ou fatal, pode-se convocar uma reunião extraordinária. Por quê? Se ocorrer algum acidente muito grave ou um acidente com óbito, a CIPA, consequentemente, ela pode, né, e ela deve participar da investigação desses acidentes de trabalho. Então, pode-se ser convocada a reunião extraordinária. E também, toda vez que houver solicitação expressa de uma das representações. As decisões da CIPA, gente, são preferencialmente por consenso, gente. Então, toda vez que a CIPA ela se reúne para tomar alguma decisão, essas decisões, gente, a preferência, né, o ideal é que elas sejam por consenso, que elas sejam unânimes. Porém, pode ser que nem todos os membros da CIPA cheguem a um consenso sobre uma determinada decisão. Aí o que acontece? Se os membros não chegarem a uma decisão, aí vai haver o quê? Não havendo consenso, será instalado um processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata da reunião. Ou seja, se uma decisão não foi tomada por consenso, aí tem que haver uma votação. Essa votação ela tem que ser especificada na ata da reunião. Por quê? Porque caso alguma coisa aconteça futuramente, eles têm como provar, né, que essa decisão ela não foi por consenso, foi através de uma votação. Ainda, gente, o que acontece? Os membros da CIPA, eles têm que comparecer às reuniões da CIPA, né? Porque se ele faltar, ele pode perder o seu mandato. Então, gente, segundo a NR5, o membro titular da CIPA, ele perderá o mandato, sendo substituído por um suplente, quando ele faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. Então, se um titular da CIPA ele faltar mais de 4 reuniões sem justificativa, reuniões ordinárias mensais, ele vai perder o mandato e é substituído por suplente. A vacância definitiva de cargo ocorrido durante o mandato será suprida por um suplente. O que é a vacância, gente? Vacância é quando um cargo ele fica desocupado, gente. Então a gente fala que a vacância é quando um cargo ele fica desocupado. Então vai ser suprido por um suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos serem registrados em uma ata de reunião. Ou seja, toda vez que uma vaga da CIPA ela ficar desocupada, algum suplente ele vai ser o quê? Vai ser convocado. E isso com base, né,
na quantidade de votos que ele recebeu na eleição. Por isso que é importante manter a ata de eleição, né? Porque lá vai estar a classificação geral e através dela que vai ser feita a convocação de novos membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. Ou seja, se o presidente da CIPA ele se afastar definitivamente, seja porque ele trocou de empresa, seja porque ele vai ficar afastado por algum tipo de doença, ou etc. Se ele for afastado definitivamente, o empregador ele vai indicar um novo substituto. Ele vai ter o prazo máximo de 2 dias úteis a contar da data do afastamento definitivo desse presidente. E essa escolha do empregador, gente, preferencialmente o presidente ele tem que ser escolhido dentro dos membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, gente, os membros titulares da CIPA, né, da representação dos empregados, escolherão o substituto em 2 dias úteis, através de votação. Então, se o vice-presidente da CIPA ele sair, ele for afastado definitivamente, os membros titulares da representação dos empregados vão escolher o substituto dentre os titulares, né, e não dentre os suplentes, em até 2 dias úteis. Ainda, gente, pode acontecer de não existir mais suplentes para ocupar o cargo vago. Então, caso não existam suplentes para ocupar o cargo vago, o empregador deve realizar uma eleição extraordinária, cumprindo todas as exigências estabelecidas para o processo eleitoral, exceto quanto aos prazos, que devem ser reduzidos pela metade. Então, daqui a pouco a gente vai estudar o processo eleitoral da CIPA e a gente vai ver que dentro desse processo eleitoral a gente tem que obedecer alguns prazos. Então, caso o empregador ele precise fazer um processo eleitoral extraordinário, porque não tenha nenhum suplente para ocupar algum cargo vago, aí no caso de uma eleição extraordinária, os prazos que eu vou falar para vocês daqui a pouco podem ser reduzidos pela metade. Ainda, gente, o mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. Então, vamos supor, amanhã ou hoje, a gente vai começar o mandato de uma determinada CIPA. Essa CIPA ela pode ficar 1 ano, certo? Vamos supor que ela ficou no mandato por 6 meses. Então, ela ficou no mandato por 6 meses e quando chegou nos 6 meses, alguns membros tiveram que sair e aí não tinha nenhum suplente para ocupar o cargo vago e o empregador tinha que realizar uma eleição extraordinária. Aí ele realizou a eleição extraordinária, alguns membros foram eleitos, né, passaram a ocupar a CIPA. Então, o que acontece? Essa CIPA, ela já tinha tido 6 meses de mandato. Então, faltava mais quantos meses de mandato? Mais 6. Então, esses funcionários que entraram, gente, eles só vão cumprir o quê? 6 meses de mandato, que é até o término da CIPA. Então, o mandato deles, gente, tem o quê? Que ser compatibilizado com um dos demais que estavam antes dele chegar para ocupar o cargo dele. Então, ele não vai ficar 1 ano, ele vai ficar o quê? 6 meses, nesse exemplo que eu dei, né? O treinamento do membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da posse. Então, a gente vai ver, gente, que todo membro da CIPA deve passar por um treinamento. E aí, no caso da pessoa que o membro eleito em processo extraordinário, depois da data da posse, ele vai ter o prazo máximo de até 30 dias para realizar o treinamento da CIPA, o treinamento inicial. Falando nisso, né, treinamento da CIPA. A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, sejam eles titulares e suplentes, antes da posse, gente. Então, toda vez que uma CIPA ela vai assumir um mandato, antes da posse, esses membros, tanto os titulares quanto os suplentes, eles têm que passar por um treinamento. O treinamento da CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias contados a partir da data da posse. O que significa isso? Vamos supor que eu abri uma empresa agora e aí eu vou ter uma CIPA de primeiro mandato, que é a primeira CIPA da história da minha empresa.
essa CIPA que eu vou constituir pela primeira vez, essa sim, eu vou ter o prazo máximo de 30 dias depois da data da posse para fazer o treinamento. Então, veja que tem a diferença. Se a minha empresa vai ter uma CIPA pela primeira vez, uma CIPA de primeiro mandato, eu vou realizar a eleição, a CIPA vai tomar posse, e aí eu vou ter um prazo máximo de 30 dias depois da posse para realizar o treinamento. Se a minha empresa já tinha CIPA anteriormente, aí nesses casos, obrigatoriamente, o treinamento, gente, ele tem que ocorrer antes da posse e não depois. Então tem essa diferença. O treinamento da CIPA, gente, a NR5, ela traz alguns temas, alguns itens que tem que contemplar dentro desse treinamento da CIPA. Então, o treinamento da CIPA, no mínimo, deve ter o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Então, para cada empresa, né, de um modo geral, a gente tem um risco específico. E para cada atividade, a gente também tem um risco específico. Então, dentro desses riscos específicos, a gente tem que esses riscos eles têm que ser informados para a CIPA, né, para que a CIPA ela consiga elaborar um mapa de riscos. Também tem que ter dentro do treinamento a metodologia de investigação e análise de acidente e doença do trabalho. Porque a CIPA ela tem que entender como é que deve ser investigado um acidente de trabalho. Também deve ser aplicado, né, no treinamento da CIPA as noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa. Então, a CIPA ela deve ser passado para o pessoal da CIPA quais que são os principais riscos que tem dentro da empresa e quais que são os principais acidentes e doenças que estão relacionadas a esses riscos específicos. Também tem que ter dentro do treinamento as noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é a AIDS. Então, dentro do treinamento da CIPA tem que ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e medidas de prevenção. Então, tem que passar isso aqui dentro do treinamento da CIPA. Noções sobre legislação trabalhista e legislação previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, a gente tem uma lei previdenciária, né, gente, que é a Lei 8.213, que ela traz uma série de medidas relativas à segurança e saúde no trabalho. Então, dentro do treinamento da CIPA, né, tem que ser passada essa Lei 8.213. Tem que ser passado também no treinamento os princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle de risco. Então, o que tem que ser feito dentro do trabalho? Quais que são as medidas de higiene que tem que ser tomadas dentro do trabalho para que não afete, para que não tenha nenhum prejuízo à saúde do trabalhador. E também tem que ter dentro desse treinamento, obrigatoriamente, a organização da CIPA, ou seja, como a CIPA, qual a hierarquia da CIPA, como ela é organizada, e também outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da CIPA. O treinamento da CIPA, gente, ele terá carga horária obrigatória de 20 horas, gente. Então, tem que ter 20 horas de treinamento para os membros da CIPA. Esse treinamento, ele tem que ser distribuído em, no máximo, 8 horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. Ou seja, ele deve durar, no mínimo, 3 dias. Por quê? Se eu trabalho 8 horas diárias, para dar 20 horas, eu vou ter que deixar de trabalhar quantos dias, no mínimo, para fazer esse treinamento? 8 mais 8, 16, né? Então, eu vou vou deixar de trabalhar 2 dias, mais 4 horas em outro dia, né? Para dar, no mínimo, 3 dias de treinamento. Essa é a carga horária mínima de 20 horas. A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou profissional que vai ministrar esse treinamento, né, gente? Devendo a empresa escolher a entidade, ou seja, a empresa ou profissional que vai ministrar esse treinamento para a CIPA, né? Tem que ser uma pessoa que entenda sobre o assunto e que já tenha passado por todos esses assuntos, consequentemente, domine, né, os itens que tem que ter dentro desse treinamento.
Como é que é o processo eleitoral da CIPA, gente? O processo eleitoral, gente, ele é bem organizado e a gente vai ver que ele tem que obedecer a alguns prazos aqui. Então, compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados, lembrando, né, que a eleição é só para escolher os representantes dos empregados da CIPA. Essas eleições, gente, têm que ser convocadas com prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato da CIPA que está em vigor. Ou seja, se uma CIPA que está em vigor vai acabar no dia 31 de dezembro, então 60 dias antes desse mandato acabar, o empregador ele tem que convocar essas eleições. Isso é quando o mínimo, né, gente? Nada impede que ele convoque com 90, com 80, não. Mas o mínimo é 60 dias. Ainda, gente, o presidente e o vice-presidente da CIPA atual, eles vão formar a comissão eleitoral. Então, basicamente, o presidente e o vice-presidente da CIPA, eles vão formar o que a gente chama de comissão eleitoral para organizar a eleição e acompanhar o processo eleitoral. Então, o processo eleitoral tem que observar algumas condições e prazos. Vamos lá. Então, a primeira linha, a linha A, deve-se haver a publicação e divulgação do edital, né, gente? Que a gente tem que ter um edital para esse processo seletivo. E esse edital ele deve ser publicado e divulgado em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato da CIPA que está em vigor, né? Então, 40 dias antes da CIPA vencer, né, o prazo dela, o mandato dela, um novo edital já tem que ser publicado em local de fácil acesso, né? Então, nos corredores, refeitórios e etc. Por quê, gente? Tem que ser publicado em um local de fácil acesso para que as pessoas tenham ciência que um processo seletivo está aberto para que elas possam fazer a sua inscrição. Quantos dias que esses funcionários vão ter para se inscrever? A inscrição, gente, tem um período mínimo de 15 dias. Ou seja, depois que o edital ele é publicado definitivamente, os funcionários eles vão ter 15 dias para se inscrever, para tentar fazer parte dessa CIPA, para o processo eleitoral. Ainda, gente, existe a liberdade de inscrição para todos os empregados de todos os setores da empresa, independente de setor ou local de trabalho, com fornecimento de comprovante. Então, por exemplo, se é uma CIPA de um supermercado, por exemplo, então qualquer funcionário daquele supermercado pode fazer parte da CIPA, independente se ele trabalha no açougue, independente se ele trabalha no caixa, independente se ele trabalha como recepcionista, entenderam? Então, a CIPA ela é para todos os funcionários, qualquer funcionário ele pode se inscrever. Ainda, gente, a estabilidade, né, que eu falei, quando uma pessoa ela se inscreve para participar do processo eleitoral, ela tem a garantia de emprego até a data da eleição. Então, mesmo que ela não seja eleita, no momento que ela se inscreve até o momento da eleição, ela tem a garantia de emprego. Ela não pode ser demitida sem justa causa. A eleição, gente, ela tem que ser realizada com no mínimo 30 dias antes do término do mandato da CIPA que tiver em vigor, né? No caso, quando houver a CIPA. Então, a eleição, ela tem que acontecer com no mínimo 30 dias de antecedência antes de acabar o mandato da CIPA que está em vigor. A realização da eleição, gente, tem que ser em um dia normal de trabalho, respeitando os horários de turno e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados. Então, a eleição da CIPA, a gente vai acontecer num dia normal de trabalho e também para que consiga a gente atingir a participação da maior quantidade de empregados possível. O voto, né, gente, tem que ser secreto, o voto da CIPA. A apuração dos votos, então depois que os votos eles foram coletados, que se encerrou o processo eleitoral, vai ter que ter a apuração dos votos. A apuração dos votos também tem que ser feita em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes do empregador e dos empregados. Então, o empregador ele vai designar um representante para acompanhar essa apuração
e os empregados também, em número a ser definido pela comissão eleitoral. Então, lembrando, a comissão eleitoral é formada pelo presidente e pelo vice-presidente da CIPA que está em vigor. Então, eles vão definir, né, quantos representantes do empregador e quantos representantes dos empregados vão participar dessa apuração dos votos. Ainda existe, gente, a possibilidade, né, a faculdade da eleição ser por meios eletrônicos. Então, a eleição ela pode ser tanto através de voto em papel, né, através de urna, né, você votar e colocar o papelzinho na urna, ou através de alguma urna eletrônica, né, para tornar a apuração dos votos mais rápida ainda. E ainda, gente, o empregador ele tem que guardar todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Então, para toda eleição que acontece, o empregador ele tem que guardar papelado, as atas de eleição, de posse, por um período mínimo de 5 anos. Então, gente, esse aqui basicamente é o cronograma, esse aqui é uma linha do tempo que eu criei para mostrar para vocês como é que funciona o processo eleitoral da CIPA. Entendam T, aqui ó, como o término do mandato da CIPA que está em vigor. Então, 60 dias antes de acabar esse mandato, tem que ter a convocação da eleição. 5 dias depois é formada a comissão eleitoral, né? Presidente, vice-presidente e algum outro membro que queira fazer parte dessa comissão. 45 dias antes de acabar o mandato da CIPA que está em vigor, lança o edital. O período de inscrição é de 15 dias, né? Por quê? Porque 30 dias antes de acabar, a eleição tem que acontecer. Aí entra a parte do treinamento que eu falei para vocês. Para a CIPA de primeiro mandato, ou seja, para a primeira CIPA da história da empresa, aí o treinamento ele vai ser realizado o quê? Em até 30 dias depois da posse. Então, depois que é feita a posse aqui, a CIPA de primeiro mandato, ela vai ter 30 dias para treinar os membros eleitos em primeiro mandato. Para o caso de CIPA que já tenha outras CIPAs dentro da empresa, então para a CIPA de segundo, terceiro, quarto mandato, aí o treinamento vai ter que ser entre a data da eleição, ou seja, depois que a CIPA foi eleita, que se fez a ata de eleição, se lavrou, né, a ata de eleição, aí a CIPA vai ter esse período aqui, ó, de 30 dias até vencer o mandato da CIPA que está em vigor para treinar os membros eleitos, sejam eles efetivos ou suplentes. Portanto, gente, algum resumo. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados, né? Isso aí vai depender daquele dimensionamento que a gente fez na NR5. Em caso de empate, gente, no processo eleitoral, assumirá aquele que tiver o maior tempo de serviço na empresa. Então, se empatou, quem vai assumir a CIPA é o candidato que tem mais tempo de serviço na empresa. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e na apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Então, o que aconteceu? O que acontece? Mesmo os candidatos que foram votados, mas que não foram eleitos, eles têm que estar aqui na ata de eleição, né, gente? Por quê? Porque se tiver vacância, né, se tiver uma vaga em aberto, ele pode ser convocado para assumir. Existem, né, gente? Pode ser que existam denúncias sobre o processo eleitoral da CIPA. Então, se tiver algum tipo de trapaça, algum tipo de fraude, essa eleição ela pode ser até anulada. Devem ser protocoladas, né, ou protocolizadas no Ministério do Trabalho e Emprego em até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA, pode ser protocolada algum tipo de denúncia sobre o processo eleitoral da CIPA. Então, a partir da data da posse até 30 dias após essa CIPA entrar em vigor, algum funcionário, alguma pessoa pode denunciar esse processo eleitoral, caso ele tenha provas, né, de que houve algum tipo de fraude. Confirmada a denúncia, gente, compete ao Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego, gente, é o órgão máximo em nível federal que vai cuidar dessas questões trabalhistas. Subordinado ao Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem as superintendências regionais do trabalho e emprego
ou gerências regional de trabalho e emprego, que são órgãos em níveis estaduais, né, que são espalhados nos estados, para tentar atender a demanda da população em nível estadual. Então, depois que chegou essa denúncia nessas superintendências e que foi confirmada, essa superintendência ela vai determinar que essa eleição ela seja corrigida ou anular ela quando for o caso. Então, por exemplo, se houve uma fraude na contagem de votos e que, vamos supor que haja alguma fraude na contagem de votos e que alguém descubra isso, né, e leve essa denúncia até a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego. Se for confirmada, gente, essa fraude, a Superintendência do Regional de Trabalho e Emprego, ela pode solicitar que essa quantidade de votos, que essa eleição ela seja recontada, né, essa quantidade de votos seja corrigida, ou ela pode até mesmo anular essa eleição, quando for o caso. Ainda, gente, como eu falei anteriormente, em cada estado a gente tem uma SRTE, que é a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego. Essa superintendência, ela visa facilitar, né, a representação do Ministério do Trabalho e Emprego em nível estadual. Então, cada estado brasileiro possui uma superintendência em nível regional, com o superintendente regional do trabalho, que vai ser a autoridade máxima daquele órgão regional. Então, basicamente, em cada estado, e mais especificamente em cada capital, a gente vai ter uma superintendência regional do trabalho e emprego. A nossa fica lá em Goiânia, gente, lá no setor sul, nesse endereço aqui para você, que eu estou mostrando para vocês. Então, essa aqui é só uma fachada de como é a nossa superintendência lá em Goiânia. Então, por exemplo, fraudes, a gente pode, se alguém souber de algum tipo de fraude, quiser fazer algum tipo de denúncia, é nessa superintendência. Além da superintendência, a gente pode ter algumas gerências, gente. As gerências, elas também são espalhadas nos estados. Cada estado pode ter uma ou mais gerência do trabalho e emprego. Essas gerências são subordinadas às superintendências e elas também visam facilitar o acesso da população a essas questões trabalhistas, né, gente? Então, no nosso estado de Goiás, a gente só tem uma agência. Uma agência não, gente, desculpa, uma gerência. A nossa gerência regional está lá na cidade de Anápolis. Mas tem estados, como por exemplo São Paulo, que tem mais de 20 gerências espalhadas pelo estado. Caso a votação, ou seja, caso a eleição seja anulada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a empresa convocará uma nova eleição no prazo máximo de 5 dias a contar da data de ciência garantidas as inscrições anteriores. Ou seja, se uma votação, se um processo seletivo foi anulado, a empresa vai ter que fazer o quê? Uma nova eleição. E ela vai convocar essa eleição, ela vai fazer essa eleição, né, no prazo máximo de 5 dias a contar da data de ciência, ou seja, do momento que ela soube que essa eleição foi anulada. E todas as pessoas que se inscreveram anteriormente na eleição que foi anulada poderão participar da nova eleição. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Ou seja, vamos supor que a anulação se deu antes da CIPA assumir. Aí o que acontece? Nesse caso, a CIPA que está em vigor, ela vai ter o seu mandato prorrogado enquanto a eleição ela não for refeita novamente. Então, nesse caso, vai ser estendida o período da CIPA só para até haver essa eleição, até formar a nova comissão interna de prevenção de acidente. Bom, pessoal, basicamente era isso. Espero que vocês tenham entendido como a CIPA ela é formada, como é feito o dimensionamento, quais que são os principais objetivos. Espero que vocês tenham compreendido sobre o processo eleitoral, que é muito importante, né? Compreendido também sobre a parte da estabilidade, que é muito importante. E também sobre o mandato, né? Relembrando, o mandato é de 1 ano, permitido uma reeleição. Qualquer dúvida é só me chamar nos nossos meios de comunicação, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais.